a aula de hoje em si, a gente vai focar no front-end, mas os conceitos que a gente vai passar é muito abrangente, então dá pra gente aplicar independente de onde for consumir. Os exemplos que nós vamos ver vai ser exemplos do front-end em JavaScript puro, porque é mais abrangente, né? Mas esses exemplos a gente tem como utilizar ele em React, em TypeScript, no back-end em si. Então dá pra gente aplicar em bastante coisa. Falou que ele vai participar de uma trilha, mas coisa nova. Ele falou que é back-end, Java. Back-end com Java é brabo. Podemos começar, Diaco. Podemos iniciar então? Beleza, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu ir aqui para a tela de apresentação. Beleza. Então, hoje, na última aula, nós vimos sobre a criação de APIs, né? E hoje nós vamos entrar na parte do consumo de APIs propriamente ditas. É um complemento, né? Um complementa o outro. Eu conversei um pouco com vocês no grupo, coloquei a votação se vocês achavam mais interessante uma aula mais abrangente ou separar em duas aulas. E aí muita gente foi a favor da gente fazer duas aulas justamente para ser mais específico em cada segmento. Então hoje nós vamos estar vendo sobre o consumo de APIs, como eu falei, focado no front-end, mas a ideia é trabalhar com front-end, que esses conceitos que vocês vão aprender aqui hoje sejam abrangentes a ponto de vocês poderem aplicar tanto no front-end, como em testes, como no back-end em si. Então, os tópicos que nós vamos ver na aula de hoje, os dois primeiros são os mesmos da primeira aula, que é uma introdução bem básica, que é o que é API e o que é REST. Depois a gente vai entrar nos temas específicos dessa aula, que a gente vai falar sobre a diferença do monolítico para o REST, explicar as características de cada um, para a gente compreender o funcionamento de cada um, as particularidades, né? Sobre os métodos HTTPs, que no REST eles têm um significado mais específico do que no monolítico. Vamos ver sobre código de status e o uso de duas ferramentas que nós temos a nosso favor, que é a Fetch API, que é uma ferramenta nativa do JavaScript, e a biblioteca Axios, que nós vamos ver. Ela é bem abrangente, essa biblioteca. Nós vamos estar dando uma olhada básica na sintaxe dela, mas a ideia, como eu falei, é esse conceito da gente aplicar cada uma desses conceitos que nós vamos aprender aqui hoje. Então, primeiro, o que é uma API? API é uma forma de comunicação entre dois componentes. Um deles é chamado de cliente, que é quem faz a requisição, que é quem pede por algo. Então, quem pede por algo é o cliente e quem responde é o servidor. Esse cliente, principalmente na aula de hoje, geralmente, ele vai ser o navegador do usuário, né, o front-end, que vai ser o cliente que faz essa requisição. Mas como eu falei, isso não é uma regra. Aqui nesse diagrama aqui que vocês podem ver, tem uma requisição do cliente para o servidor e o servidor responde. Então, nesse fluxo aqui é o cliente, aqui é o servidor. Mas vocês podem ver aqui mais à direita que o servidor ele também pode se comunicar via API com outros servidores, um servidor de dados, ou um outro servidor de outro local da internet, ou um outro servidor no geral. Então, nessa lógica aqui dessa segunda comunicação entre o servidor e os servidores terceiros, né? Esse servidor aqui também vai estar fazendo o papel de cliente nesse fluxo de comunicação. Então, o cliente geralmente é o front-end, geralmente é o navegador, mas nem sempre. Então, um servidor ele pode ser o cliente de uma requisição. E aí nós temos as bibliotecas, cada linguagem tem uma biblioteca específica que trabalha com esse tipo de requisição. Geralmente, uma padronização de nome é chamada de request, que é justamente uma biblioteca para você
ter um cliente que faz requisições HTTP. Então, é isso. O cliente é quem faz a requisição, a resposta o servidor é quem dá a resposta. Então, não necessariamente sendo o cliente ou navegador. REST. REST, ele nada mais é do que restrições que são aplicadas nas requisições HTTP. Então, as requisições HTTP por si só, eles não têm um significado. Os padrões da requisição HTTP, que nós vamos ver daqui a pouquinho, eles não têm tanto significado semântico. Eles só têm um significado técnico. Eles funcionam tecnicamente, de uma forma A, B e C. E por muito tempo isso foi usado só de forma técnica, sem um significado baseado em regras de negócio, em ações reais que nós lidamos com o dia a dia, só com esse significado técnico. Então o REST, ele veio com essa proposta de dar significado a padrões existentes no HTTP, sejam padrões de endpoints em si, que endpoints é o nome onde a gente está fazendo aquela requisição, né? Sobre cabeçalhos de requisição, os métodos HTTP, que são formas distintas de nós fazermos uma requisição, nós vamos ver isso mais detalhado, e os códigos de status HTTP, que é quando vem a resposta do servidor, além da resposta, ele vem junto um código de status. E esse código é para informar o que aconteceu nessa requisição, se essa requisição teve sucesso, se essa requisição teve um erro, que tipo de erro houve, e nós vamos ver mais detalhado isso à frente também. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre justamente essa diferença do monolítico e do REST. O monolítico, ele usa justamente somente o significado técnico dos padrões HTTP. E aqui nós podemos representar que no monolítico tem as credenciais de autenticação salvas em cache. O que que é isso? Quer dizer, quando você faz um login num sistema monolítico, só dando uma breve introdução, para quem nunca ouviu esse termo, monolítico, ele é um sistema que ele é integrado. O front-end e o back-end trabalham juntos. Não tem a segmentação do front-end e back-end. São sistemas que trabalham de forma integrada. Todas as funcionalidades integradas, que não são segmentadas em responsabilidades, é chamado de monolítico. E entre eles, responsabilidade de front-end e back-end. Então, nesses modelos monolíticos, eles se baseiam em autenticação salvas em cache. Ou seja, você vai colocar lá seu usuário e senha, o servidor vai verificar se as credenciais estão corretas. Se o usuário e senha estiver correta, ele vai gerar um token de autenticação, que a gente chama no monolítico de ID de sessão. Ele cria uma sessão de uso. E esse ID de sessão é o que mantém o usuário naquele fluxo, autenticado como um usuário X ou Y. Então, qual que é a vantagem disso estar em cache, primeiro? A vantagem é que nas requisições que vocês fizerem depois, vocês não vão precisar usar aquele token de autenticação, porque aquilo já vai estar salvo em cache. Então, aquilo vai estar salvo em cache automaticamente. O servidor já vai saber que sempre que a requisição partir daquele mesmo lugar, aquilo é você. Então, você não vai precisar estar colocando token de credencial a cada requisição. Então, a vantagem é essa. E a desvantagem é justamente porque a gente não tem um padrão de requisição. Se eu fizer uma requisição aqui com uma credencial, pode dar certa. Se eu fizer uma requisição em um outro lugar que está sem credencial, dá errada. Então, eu faço uma mesma requisição em diferentes locais, ela vai me trazer resultados diferentes. E o REST vem justamente para isso, para ter uma padronização de requisição e de resposta. Para eu ter uma requisição padronizada e uma resposta padronizada. Então, no REST, essas credenciais, eu vou fazer o login da mesma forma, mandando usuário e senha, mas o servidor ele vai me responder o token, ele vai me responder com a chave, vamos dizer assim, de autenticação. E essa chave eu vou deixar guardada e vou colocar essa chave em cada requisição que eu fizer. Então, cada requisição é independente uma da outra. Então,
Cada requisição é diferente uma da outra, e isso faz com que, independente do local que eu esteja fazendo essa requisição, ela sempre vai dar o mesmo resultado, porque a autenticação faz parte da requisição. E ela não fica num cache ou num cookie, num cache de sessão, né, ou num cookie. Ela fica, ela é enviada em cada requisição feita. É, aqui, na verdade, comunicação stateless está invertido. O REST, ele tem essa característica de comunicação stateless, que é justamente essa questão de não guardar estados, né? Stateless quer dizer sem estados. É, Então, o REST ele tem essa característica de não manter estados. Cada requisição, você vai dizer tudo o que você precisa falar dentro daquela requisição. Isso faz com que cada requisição é autônoma entre elas. Então, uma requisição tem autonomia entre uma e outra. Uma outra questão do REST é o método HTTP tem um significado semântico e no monolítico não. O que isso significa? No monolítico, como eu falei, os métodos HTTP eles só têm características técnicas, né? Antes do REST, né? Os métodos HTTP só tinham características técnicas. E eram dois principais métodos usados, que era o método GET e POST. E a decisão de uso desses dois métodos era exclusivamente por questões técnicas. E o REST veio trazer um significado semântico para isso. O REST ele veio fazer com que é, cada um, cada um dos métodos tenha um significado, como criação de dados, um método próprio para criação de dados, outro para leitura de dados. Então tem um significado além do significado técnico. E a mesma coisa com código HTTP. No monolítico, antigamente o código HTTP era baseado em sucesso e erro. Então a gente não tinha muito informação além do que estava acontecendo numa requisição, e só se ela teve sucesso ou não. E o REST, ele usa os códigos HTTP e os significados desses códigos HTTPs. Eles colocam isso como uma restrição mesmo para sempre ser usado. E isso faz com que a gente tenha uma precisão maior em saber o que aconteceu em cada requisição, além de só um sucesso ou um erro. Agora entrando especificamente nesses pontos, né? Método HTTP. Como eu falei, o método HTTP no REST ele tem significado. Cada método representa uma ação específica. Sendo o POST ele usado para criação de novos recursos no meu sistema, o GET para leitura, o PUT para atualização, o DELETE para exclusão e o. Não, aqui está repetido. Aqui na verdade seria o PATCH no último, que é para uma atualização parcial. O patch, ele seria similar ao put, só que o put, ele atualiza o recurso como um todo. E o patch, ele atualiza parcialmente o recurso. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma atualização que é de todo um cadastro de usuário, o usuário inteiro. O usuário vai clicar no botão, vai abrir todos os campos editáveis para ele editar e salvar todos os campos novamente de uma vez só. E o patch seria, por exemplo, se eu fizer uma atualização de uma senha, uma atualização de um endereço somente, ou atualização de um número de contato. Então, a atualização de um único campo, eu vou usar o patch em vez do put. É uma atualização parcial. E aqui esses significados é justamente o que nós chamamos de CRUD, né? Que é Create, Read, Update, Delete. São as 4 operações principais que a gente tem num sistema. E essas ações de um sistema, elas têm um significado relacionado diretamente aos métodos HTTPs. Então, só de você olhar o método HTTP, você sabe o que aquela requisição faz. E se você olhar só e o contrário também. Se você quiser fazer uma operação X, como uma operação de criação,
Você sabe que é só você usar o post que ele vai fazer essa operação de criação. Código de status. Código de status, eles são números inteiros, né, que eles representam o resultado da solicitação de forma mais detalhada. Então não é só baseado em sucesso ou erro. Cada código tem um significado mais preciso. Os códigos, eles são segmentados por categoria. Então, os iniciados em 2, eles representam sucesso. Os iniciados em 4 são erros do cliente, algo que foi feito de erro na requisição. E o começa com 5, erro do servidor. Provavelmente algum problema ou no código do servidor, ou que esse servidor está indisponível naquele momento. Então, se for o 400, a gente como consumidores de APIs, se for o 400, a gente tem que identificar qual é o problema que aconteceu e informar para o usuário o problema específico que houve. Houve, por exemplo, um campo obrigatório que não foi preenchido pelo usuário. Essa requisição vai retornar um erro 400 porque aquele campo não foi preenchido e é obrigatório. Então, resta a nós verificar qual campo não foi preenchido e informar o usuário. Já se for o erro 500, não tem muito o que fazer. Então, o que a gente pode fazer é informar para o usuário que o servidor está fora do ar, o sistema está indisponível no momento. E aí, o que a gente pode fazer é consultar os desenvolvedores back-end, né? Consultar quem trabalha no lado servidor para verificar esse problema. Então, quando é erro 400, resta nós identificarmos o problema e resolvermos. Quando o erro é 500, a gente não tem muito o que fazer, a gente só informa o usuário que aquilo ali não está disponível no momento e podemos informar isso a quem trabalha do lado do servidor, os desenvolvedores back-end, né? Além desses códigos, esses aqui são os principais que nós vamos utilizar. Mas além desses, também tem os começado com 1, que são só campos informativos, que no REST eles não são muito utilizados, mas são campos, se você fizer, por exemplo, uma requisição só para verificar se o servidor está disponível. Tem que fazer uma consulta específica. Você quer fazer uma verificação se o servidor está disponível. Então ele vai retornar um 100, você solicita, né, um endpoint que é responsável por isso, e ele vai retornar um 100 informando. Pode continuar, pode fazer a requisição principal sua. Qual que é a vantagem disso em alguns casos? Se a gente tem uma requisição muito grande, se a gente mandar todos os dados de uma vez, sem constar o servidor, isso vai demorar muito tempo e às vezes o servidor está indisponível. Então, nesses casos muito específicos de requisições muito grandes, que ficam muito tempo enviando, como upload de arquivos, por exemplo, aí pode fazer sentido nós primeiro verificarmos o estado do servidor antes de fazer a requisição em si, para não dar nenhum problema posterior, né? Depois terminar toda a requisição ser feita para verificar se tem problema ou não. Então, o 100 ele é usado nesses contextos bem específicos. E tem o começados com 3, que é redirecionamento. Redirecionamento é quando tem um recurso, um endpoint, né, que a gente consome em um determinado local e ele foi, por algum motivo, enviado para outro local. Como, por exemplo, a gente tem uma aba projetos, um recurso projetos. E esse recurso projetos, ele fica dentro de um endpoint, ele, vamos dizer que é filho de um recurso de desenvolvedores. Então, os projetos ficam dentro de desenvolvedores. Mas vamos supor que por algum motivo foi discutido, isso é necessitado mudar, em vez dos projetos ser atrelados a desenvolvedores, os projetos vão ser atrelados aos clientes do qual eles são donos. Os clientes que são donos dos projetos. Então vai ter uma mudança aí. Então o que eu faço? Eu mantenho o endpoint antigo de desenvolvedores com o código 300, 301, para informar que isso foi redirecionado e eu mando os recursos para o novo endpoint, para a nova localização dele. Então, sobre os códigos de status são isso. Cada um deles tem um significado e esse primeiro número, o número que ele começa, diz o tipo de código que ele é. Agora, nós vamos já um pouquinho para o código, que é para falar sobre a aplicação em si.
da Fetch API e da biblioteca Axios. A Fetch API, ela é um recurso nativo do JavaScript. Então, o JavaScript puro já tem ele disponível. Ele é um recurso muito poderoso, muito bom. Porém, ele não é tão objetivo em lidar com os métodos de requisição. Os métodos post, get, put, patch, delete. Então, ele não é tão preciso em lidar com esses métodos. A gente tem que inserir uma string com esse método dizendo qual é ele, que a gente vai ver já já. E por isso foi criada a biblioteca Axios. Essa biblioteca ela vem com o objetivo de simplificar esse processo. Ele traz várias coisas, né? E uma delas, que é uma das mais perceptíveis, é justamente os métodos. A gente tem métodos da classe, né? Tem uma classe Axios, e dentro dessa classe Axios tem métodos que representam diretamente os métodos HTTP. A gente vai ver isso mais no código, que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, a parte de apresentação, pessoal, é essa. Agora a gente vai pôr a mão na massa. Mas antes de começar, eu queria ver um pouquinho vocês. Se vocês têm alguma pergunta sobre essa parte conceitual, para a gente fazer um esclarecimento das dúvidas, bater um papo um pouquinho antes de entrar no código em si. Que a parte de consumo é muito mão na massa. Então eu queria ouvir vocês um pouquinho antes da gente iniciar. Pode mandar pergunta aí, gente. Qualquer pergunta é boa. Tem alguma dúvida em relação a. Tem alguma dúvida em relação ao consumo de APIs? Alguma das ferramentas que a gente vai ver já já? O pessoal Ó, tá prático. tá tranquilo? Então vamos para a prática. Só um minutinho aqui para eu mudar a tela de Qualquer coisa visualização. no decorrer, podem falar, pessoal. Eu paro e mando a pergunta aqui. Isso aí, isso aí. Tá digitando coisa, vamos ver. Vergonha não, viu? Porque eu comentei agora. Pode escrever. Até agora ela tá muito boa. Partiu. Prática mesmo. Então vamos com a mão na massa. Beleza. Estão vendo bem, gente? Tá? A visualização tá legal. Aqui tá bom. Talvez só se tiver como aumentar um pouquinho. Tá, É melhor. vou aumentar. Beleza, vou aumentar bastante. Aqui eu acho que tá legal. Então dá para ver legal, gente? Então, pessoal, aqui, por exemplo, eu coloquei um exemplo de uma requisição tipo post para criação de dados, por exemplo. Então, aqui a gente vai ter no fetch, né? A gente vai ter e a gente trabalha sempre com classes, né? Classes e objetos do JavaScript. No caso aqui são objetos. Então a gente trabalha sempre com objetos do JavaScript e esses objetos eles são convertidos em JSON para o envio em si, né? Então esse método aqui, por exemplo, stringify, ele é um método da API JSON, nativa do JavaScript também, e ele tem o objetivo de transformar objetos do JavaScript em uma string no formato JSON que é já apropriada para a gente pegar isso no body. Então, a gente vai ter sempre o endpoint, aqui é o endpoint para onde a gente vai estar enviando.
Aqui eu botei, por exemplo, é só um exemplo mesmo, developer. Seria uma requisição para cadastrar um novo desenvolvedor. Aqui seriam os dados dos desenvolvedores. Aqui eu botei altura só de exemplo, mas poderia ser, por exemplo, tecnologias que esse desenvolvedor utiliza, poderia ser anos de experiência, poderiam ser qualquer coisa relacionada a desenvolvedores, né? Aqui eu montei só um exemplo básico mesmo para mostrar a vocês que tem string, aceita números flutuantes, números inteiros, arrays. Então, é bem abrangente aqui o que a gente pode trabalhar aqui. E aqui, quando a gente usa o fetch, a gente trabalha com o que se fala de programação assíncrona. Algum de vocês já trabalham com programação assíncrona, dominam bem esse tema? Podem falar aí no chat se vocês têm dúvida em relação à programação assíncrona. Eu vi que o Daniel aqui falou sobre material, sim. Eu vou ver uma forma de disponibilizar esse material para vocês, sim. Aí, junto com o vídeo que vai para o YouTube, a gente vê uma forma de disponibilizar. Então, pessoal, sobre programação assíncrona, vocês têm experiência? Entendem um pouco de programação assíncrona? Tem um leve conhecimento, eu já vi isso do pai. Já falou. Perfeito, então. Então, vamos falar um pouquinho sobre programação assíncrona antes da gente entrar em si na biblioteca. Então, programação assíncrona, o que acontece? Quando a gente executa um código, geralmente ele é síncrono e processual. O que é síncrono? Ele ocorre uma ação após a outra, né? Então, quando a gente está fazendo um código, ele vai ocorrer linha a linha até chegar no momento que até chegar num local específico. Só que o fetch, o que ele acontece? Como ele faz requisição, ele não é instantâneo. Ele não responde na mesma hora. Tem o tempo da requisição ser feita. E aí, se o JavaScript, né, que é a linguagem que a gente usa na web, fosse síncrona, é, o nosso navegador ia ficar preso esperando terminar a requisição para fazer outra coisa. Então seria um gargalo no desenvolvimento. Então, para não ter esse gargalo de o código ficar esperando aquilo ali, todo o ambiente, né, ficar esperando aquilo ali para continuar funcionando, a gente usa programação assíncrona. Que o que é isso? É um ponto onde você informa que o navegador tem que esperar aquilo ali, e ele vai ficar esperando até aquilo retornar o que é esperado, e enquanto isso outras coisas vão acontecendo. Então aquilo ali fica na espera e as outras coisas do nosso sistema vão acontecendo normalmente. E aí com o fetch acontece isso. Por isso que quando o fetch tem o fetch aqui, a gente usa esse fan, né? O que isso aqui significa? Significa que assim que a gente executa essa linha aqui, o fetch, a gente vai retornar o que é chamado de promise, ou promessa, né? O que é uma promessa ou uma promise? É justamente uma espera, é algo que vai acontecer no futuro, é algo que a gente está esperando que aconteça. Então, uma promise, uma promessa, é algo que diz que tem que esperar por algo. E aí, quando vem a promessa, o resultado do que a gente está esperando, aí ele entra aqui, dentro desse bloco aqui. Então, e aí segue a mesma lógica. Ele vai esperar a resposta. Depois que esperar a resposta, ele vai esperar os dados. E aí assim vai enquanto a gente colocar, enquanto estiver etapas de espera, enquanto estiver promessas. Então aqui vai vir uma promessa que retorna a resposta, aqui vai vir uma promessa que retorna os dados da resposta em si. E ele também aceita o catch, que é similar ao bloco try-catch, né? Que é um tratamento de erros. Então, se em qualquer local desses dois blocos aqui acontecerem algum erro, ele vai cair aqui. Como, por exemplo, no meio da requisição, o servidor sai do ar, vai cair aqui no catch. Ou então, no meio da requisição, cai a internet, vai cair aqui do cliente, né? Cai aqui no catch.
Ou então, qualquer coisa que aconteça inesperada, que impeça essa requisição de ser feita corretamente, ele vai cair aqui no catch. E agora entrando aqui dentro dessas promessas, né? Dessas esperas pelas promessas. Primeiro ele vai vir a resposta. Então aqui, por exemplo, eu estou usando o if para verificar se a requisição foi bem sucedida, se ela aconteceu ou não. Então, quando a resposta for bem sucedida, ele vai executar. Se não, vai retornar um status que a gente vai ver o significado desse status em si. Então, se for ok, eu vou verificar os status. E aqui, como eu comentei lá sobre o status 204, ele é um status no content, que é chamado. É quando, por exemplo, a gente utiliza algum dado que não tem resposta. Ele aconteceu com sucesso a requisição, mas não teve resposta. Como aqui o 204, aqui, por exemplo, se a gente fizer uma requisição post, é comum das APIs darem responderem com o recurso que a gente fez a atualização. Então, a gente fez uma atualização, por exemplo, do desenvolvedor. A gente fez um cadastro de um novo desenvolvedor. Na resposta dessa requisição de um novo cadastro, algumas APIs mandam uma cópia do desenvolvedor cadastrado no banco de dados. Então, isso não necessariamente vai ser igual ao desenvolvedor enviado para cadastro, porque no servidor ele pode criar novos campos, podem fazer tratamento de dados, pode criar campos adicionais baseado em campos existentes. O ID, por exemplo, do usuário, isso só vai existir. A gente não manda o ID é criado automaticamente no servidor. Então, o servidor responder com esse recurso cadastrado é legal por conta disso, porque nós temos acesso já de imediato ao ID do usuário cadastrado e outros campos que podem ser criados dinamicamente do lado do servidor, que a gente não tem acesso. Mas tem alguns casos que não tem necessidade desse retorno, que é algo mais básico, não tem uma lógica tão complexa quanto um cadastro de um desenvolvedor na totalidade. E aí, nesse caso, quando teve sucesso, mas não tem corpo de resposta, que a gente chama, que é o conteúdo em si da resposta, a gente retorna o 204. Isso aqui, por exemplo, no GET, na leitura de dados, isso pode ser também acontecer o seguinte. Vamos supor que a gente está fazendo a leitura de todos os desenvolvedores do nosso sistema. Então, a gente tem todos os desenvolvedores do nosso sistema, vai retornar o código 200 com os desenvolvedores, por padrão, que 200 é o ok, e com conteúdo. Mas pode ser, por exemplo, que nós colocamos filtros. Então, nós colocamos vários filtros, e aí nós colocamos no momento tantos filtros que nenhum desenvolvedor está dentro daqueles filtros. Ao invés de retornar um 200, nós retornamos um 204, porque aí a gente diz que aconteceu tudo bem, não teve nenhum erro na requisição, mas essa requisição não teve nenhum retorno, porque não tem nenhum desenvolvedor que se enquadra naquele filtro. E é legal a gente trabalhar com esse 204 porque, primeiro porque é informativo, né? Ele por si só já diz que não tem conteúdo a ser retornado, e segundo, porque a gente não precisa retornar um corpo com essa resposta. E aí a gente ganha também no tráfego desses dados, porque não tem por que pesar desnecessariamente uma resposta, já que é só para informar que não teve retorno. Aí é só a gente trabalhar com esse status e sucesso. Aqui uma outra verificação, primeiro ele verifica se é 204. Depois, se não for 204, ele verifica se é 201. Aqui, como a gente faz um post, o 201, vocês lembram lá? Ele é o recurso created. Esse recurso significa que foi um novo recurso criado. Então, no post, se aconteceu com sucesso, é mais indicado retornar o 201. Claro que a gente vai ter sempre que ver a documentação da API para ver se isso foi implementado, porque muitas APIs retornam só 200, como é aqui embaixo. Se não foi, retorna 200 informando que isso foi ok. Mas a gente tem um código de status
próprio para o caso de created, que é novo recurso criado. Então, o recomendado é quando está desenvolvendo a API, para novo recurso criado, a gente usar o 201. Mas é bom consultar a documentação para ver se não retorna 200. Na segurança, a gente pode fazer isso aqui. A gente verifica se é 201 e retorna esse conteúdo em JSON. E pode fazer mais ações aqui se for 201. E no else, vai cair aqui se for 200 ou outro código de sucesso. Começa com 2, né? Que a gente verificou aqui se é ok. Então, já que é ok, a gente tem a certeza que o código é um dos códigos que começa com 200, né? Então, ele vai cair no else aqui, que provavelmente é 200 ou algum outro código de sucesso, que faz a mesma coisa daqui 201, por segurança, né? E agora o else, ou seja, se não teve sucesso na requisição. Se não teve sucesso, aí a gente vai cair no else e a gente vai verificar os status de erro. Se for 400, a gente vai ter requisição inválida. Aqui, a gente pode, por exemplo, informar o tipo de erro que aconteceu. Então, a gente pode, por exemplo, verificar, como eu falei, se foi um campo obrigatório que não foi preenchido. Aí a gente pode informar isso para o usuário aqui, que um campo obrigatório não foi preenchido. E se for o erro 500, não tem muito o que fazer. Aí aqui está erro no servidor, mas a gente pode botar um, sei lá, um console log. Servidor é sistema indisponível no momento. E não tem o que a gente fazer, mas aquilo está fora do ar. E já se for aqui no 400, a gente vai dar mais detalhes do problema. Se é, como eu falei, campo obrigatório que não foi atendido ou outras questões, né? Fora de formatação, dados fora de uma validação e coisas do tipo. E se for outros códigos HTTP, a gente coloca só para ter uma segurança. Se for outros códigos além desses, a gente pode criar várias outras lógicas para cada código de erro desse que o servidor vai retornar, né? Isso aqui a gente sempre tem que construir com base na documentação da API. A API ela tem uma documentação informando justamente quais códigos ela pode retornar. Então, baseado nessa documentação, a gente vai criar essa lógica aqui. E aqui, por exemplo, esse 10 vai cair nesses returns aqui. Então, aqui teve um return response JSON, ele vai cair aqui. E aqui a gente tem os dados em si. Aqui os dados em si. A gente verifica se houve um dado, né? Isso aqui, nesse caso, a gente vai usar somente, como eu falei, se na documentação da API, eles, em vez de retornar o 204 para conteúdos vazios, ele retornar 200 com conteúdo vazio, que a API também pode fazer isso. Não é o ideal é, se for vazio, retornar o 204, mas algumas APIs retornam 200 e conteúdo vazio. Aí, nesses casos dessas APIs, se isso for possível, 200 com corpo vazio, aí é válido a gente fazer essa verificação aqui. E aqui a gente verifica, a gente faz qualquer ação após esses dados serem recebidos. E no catch, aqui, por exemplo, a gente poderia botar aqui dentro desse espaço aqui, a gente colocaria a lógica de botar esses dados dentro de um elemento HTML, por exemplo. Ou, no caso do React, dentro de um componente do React, ou qualquer framework que vocês estiverem utilizando. Aí essa lógica de colocar esse dado do HTML ou de um componente do React ou de um state, né, do React, que o React pode botar dentro criar os estados do React, né, para entrar dentro dos estados e fazer a renderização por fora, isso entraria aqui. E o cat, como eu falei, se tem algum erro nesse processo. Então, alguma dúvida nesse processo, pessoal? Do fetch em si? Podemos continuar? Beleza. Então, vamos lá. Uma coisa que nós podemos notar aqui, por exemplo, no fetch, é que a gente tem o post aqui como string. Isso é muito suscetível a erro, porque tem uma string aqui, se a gente errar uma letra, a gente vai ter um resultado ruim e a gente não tem ajuda de digitação. Se eu começar a digitar aqui, eu vou ter que digitar tudo, ó. Eu digitei aqui, ó.
algo errado, ele não informa as opções, né? Porque é uma string comum. Então o fetch ele tem essa desvantagem de as coisas serem muito string, os cabeçalhos, o método, o conteúdo. Então o método tem o fetch tem essa desvantagem. E por isso, por essas facilitações, que foi criada a biblioteca Axios, que é justamente para simplificar isso. Aqui, como ela é uma biblioteca, para eu usar ela, se eu estiver usando o Node, eu uso a instalação do Node, né? E depois uso o require nela para fazer a requisição dessa biblioteca. E eu poderia usar também o import do ECMAScript 6, né? Poderia usar essa forma aqui também do import, dependendo do que vocês estiverem usando. Se vocês estiverem usando o JavaScript em módulos ou os módulos direto do ECMAScript, né? Então, mas enfim, aqui é só a forma de importação, que vai mudar dependendo do que vocês estiverem utilizando. Aqui vai ter o endpoint da mesma forma, o conteúdo, porém aqui na chamada da Axios, vocês podem ver que tem um método post. E esse método, ele é diretamente vinculado a essa biblioteca. Então, quando eu estiver trabalhando no Node, que eu der um Axios aqui, ponto, vamos aí, porque eu não estou no ambiente Node em si, mas se eu der um Axios assim, ponto, ele já vai me retornar o que eu posso fazer com aqui, por exemplo, post. Ele já vai me retornar assim, e se tiver erro, ele vai me indicar diretamente o erro aqui. Coisa que no FET não acontece. Se aqui eu digitar um texto errado, ele não vai saber se é certo ou não, porque é uma string básica. E aqui no Exo, se esse método não existir, ele vai me informar. Então tem essa vantagem do FET em trabalhar com esses métodos dessa forma. As demais coisas dele não muda muito, ele tem a mesma lógica de trabalhar com promessas também. E aí ele vai trabalhar, lhe dar uma resposta e depois lhe dar uns dados. Essa parte aqui não muda muito. Mas ele muda um pouco nessa parte de controle do que você está fazendo dentro dele. Em requisições mais complexas, ele também tem funcionalidades que ajudam nesse processo, para colocar cabeçalhos, esse tipo de coisa. É facilitado, né? Então, essa biblioteca tem essa vantagem em relação ao fetch. Então, alguma pergunta, pessoal, em relação a essas bibliotecas, a aplicação em si, ao uso? Querem tirar alguma dúvida, fazer algum comentário em relação a essa parte aqui? Tá tranquilo, então? Tá. Então, vamos lá. Então, ambas essas tecnologias, elas podem ser utilizadas tanto no navegador. Ah, tá. E uma coisa que faltou falar. Se a gente está trabalhando no Node, a gente vai fazer a importação dela assim. Se a gente estiver trabalhando no navegador, a gente pode usar CDNs. Deixa eu virar aqui para o navegador para mostrar a vocês algumas coisas também em relação a CDNs. Beleza, deixa eu colocar aqui o meu navegador para vocês visualizarem. Aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Beleza. Então aqui, por exemplo, fala um pouquinho sobre essa biblioteca, mais detalhes, né, no site oficial dessa biblioteca. Fala um pouco sobre os recursos e sobre a forma de uso também. E aí na forma de uso é justamente isso, para instalação no Node e para uso no navegador. Então, para uso no navegador, basta nós colocarmos esse CDN aqui no nosso head para carregamento e isso vai ser carregado. E aí nós conseguimos usar normalmente ela no navegador também.
E uma coisa que eu queria mostrar para vocês no navegador, aqui eu estou usando o Mozilla, né? Firefox, a versão Nightly, mas no Chrome é similar em outros navegadores, que é inspecionar elementos, né? As ferramentas desenvolvedores dos navegadores, né? Nessa aba aqui, Network ou Rede, se vocês tiverem em português, vocês podem ver justamente essas requisições. Vocês podem ver os status de cada requisição. Vocês podem ver. Deixa eu atualizar aqui, que aí vai carregar tudo. Ó. Aqui, por exemplo, os 302 foi que houve algum redirecionamento desses recursos para outro lugar. 304 também de redirecionamento. 200 quer dizer que teve sucesso. Se eu botar aqui, por exemplo, no final da URL algo desconhecido, ele retorna um famoso 404, né? Que é o não encontrado. Se por algum motivo tiver algum erro no servidor numa URL, vai retornar o 500. E aqui diz o método também usado para essa requisição. Então, sempre que eu trabalhar no desenvolvimento, eu consigo fazer o código, né? Mas eu consigo usar essas ferramentas desenvolvedores de navegador para fazer um pequeno debug. Também tem ferramentas como o Postman, só que aí funciona de forma mais separada do front-end, né? Porque o Postman você trabalha direto com a requisição e aqui no navegador você consegue ver mais claramente a comunicação entre o front-end e o back-end. Aí a gente consegue ver de forma mais precisa. E aqui a gente consegue ver todos esses detalhes. Ó. Aqui são os cabeçalhos. Tem os cabeçalhos da requisição, que o front-end envia, né? Que o cliente envia, na verdade. E aqui os cabeçalhos que o servidor envia. Então, no caso de um login, tem que fazer login para consumir algum recurso que é fechado, né? Aqui no caso a gente iria pegar a documentação da API e adicionar nesses headers de requisição aqui, adicionar o token de autenticação, né? O login para consumir aqueles recursos. Então, em várias APIs nós vemos isso, que a gente trabalhar com header. Aqui nos cookies, por exemplo, é o que eu falei de sistemas monolíticos. Sistemas monolíticos, os cookies ficam salvos e aí você não precisa enviar a autenticação no header, porque automaticamente esse cookie ou a sessão já reconhece quem você é. E aqui em response, atualizar aqui. Aqui em response, a gente consegue ver a resposta detalhada desse recurso. Se eu pegar aqui, tá, que aqui não tem JSON. Mas aí se eu tiver um JSON, aqui vai estar formatado em JSON e tem a opção também de eu ver ele em texto bruto, né? Então, aqui a gente consegue ver o tipo de elemento, ó. Um HTML, um JavaScript, um CSS. E nessa aba de navegador a gente consegue ver todos esses recursos. Também questões de performance, o tempo que demorou para esse recurso ser carregado. Tudo isso aqui é uma ferramenta muito poderosa para a gente trabalhar com APIs, né? Tanto para a criação de APIs quanto para ver consumos. Então, isso é algo que a gente pode fazer bastante uso a nosso favor. Para quem não tem costume de usar, é válido.